Fala galera, beleza? Hoje eu vim conversar com vocês sobre o aspecto marketing no forró. Desde que empresários, artistas, pessoas envolvidas no negócio do forró, elas passaram a crença para os artistas que eles precisam postar, 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 mas a gente sabe que não é só isso. Por quê? Porque tem muitos artistas que postam todos os dias, mas acabam tendo nenhum tipo de resultado, né? Que eu acredito que possa ser até o seu caso aí. Mas beleza, o que que eu faço para ter resultado postando conteúdo? Uma das formas que você consegue ter isso de forma mais fácil tendo em vista que você precisa construir um funil de marketing. Estou construindo aqui um funil de marketing para a Raíssa, um artista de forró que eu estou trabalhando. E um funil de marketing, o que que ele é? É um modelo que a gente vai conseguir fazer com que aquele ouvinte ele se transforme em fã. Ou seja, a gente vai estar construindo uma base de fãs de forma mais direcionada, com clareza, com consciência do que a gente está construindo, entendeu? Por quê? Dentro do funil de marketing, como vocês estão vendo aqui na tela, existem 5 etapas e uma missão. Quais são as 5 etapas do funil de marketing que vocês estão vendo aqui na tela? Na primeira fase, é a fase da descoberta. Então, o que que a gente faz na fase da descoberta? A gente precisa colocar a marca no radar, ou seja, a gente precisa colocar o artista no radar. Então, ele é um tipo de conteúdo que vai servir a esse propósito. Então, são conteúdos mais simples, são conteúdos mais musicais, enfim, que vão servir a esse propósito. E existe a segunda etapa, né, que é a etapa da consideração, que existe outro tipo de conteúdo, é um objetivo diferente que a gente vai ter com esse conteúdo. Então, qual é um dos objetivos que a gente precisa ter em relação à segunda fase? A gente precisa entregar algo maior, com mais mensagem de marca. Mais mensagens de marca? Como assim? Mais mensagens sobre a artista Raíssa, porque um artista é uma marca, então a gente precisa trazer dentro desse conteúdo mais mensagens que a gente precisa mostrar mais sobre a marca da Raíssa. Ou seja, a gente precisa ter entendimento da marca que a gente está construindo no longo prazo. É assunto para outro vídeo. Ou seja, são conteúdos para pessoas que já demonstraram interesse de alguma forma na artista Raíssa. Na terceira etapa, a pessoa já decidiu, o ouvinte já decidiu que quer te acompanhar, te seguir no Instagram, te seguiu no Spotify, se inscreveu no teu canal do YouTube, enfim, ele tomou alguma ação. Então, o que que a gente vai fazer a partir daqui? O nosso foco é gerar estímulos para que essa pessoa te promova como artista. Ou seja, a gente precisa cumprir um objetivo aqui, que é esse, né? Que a pessoa espalhe tua mensagem, compartilhe seus conteúdos, te mostre para mais gente. E a gente tem feito uma estratégia com a Raíssa, nesse ponto aqui, né? Que já está bem aqui na metade, no meio do fundo para o funil, que é a estratégia que a gente tem feito e tem funcionado bastante, que é a estratégia do Close Friends. O que que a gente faz? A partir do momento que essas pessoas já passaram na etapa do funil, elas entram no Close Friends da Raiz. Então a gente consegue lá ter uma mensagem bem melhor, a gente consegue conversar melhor com as pessoas que estão querendo acompanhar o projeto, a gente consegue fazer campanhas dentro do Close Friends, se envolver mais com as pessoas e a gente tem nutrido bons resultados. Eu consigo ter um manejo bem maior e gerar uma conexão maior, porque no final é o que importa, né? Gerar a conexão da artista Raíssa com o fã. Então a gente consegue tá caminhando para uma construção de base de fãs, né? Que aí a gente vai depender menos de grandes investimentos, mas uma base de fãs ela não se constrói só através do Close Friends, né? A gente tem noção disso, a gente tem essa consciência, mas como o projeto ele voltou agora, a gente precisa focar em um canal só, por enquanto, né? Por conta de investimento, direcionamento de energia, equipe reduzida, enfim, inúmeros pontos, mas a gente tem a noção que a gente precisa continuar expandindo isso, tirar o pessoal só da dependência do Instagram, a gente explorar novos formatos, a gente explorar novos canais de comunicação, enfim. Então, na quarta etapa, que é a experiência própria, a experiência que a gente vai conseguir gerar para cada pessoa que está no Close Friends da Raíssa, dentro daquele ambiente, são conteúdos exclusivos, formatos de projetos que ativem essa exclusividade, que causem o ar de aproximação daquela pessoa que está no Close Friends, junto com a artista. Então a gente vai pensar em conteúdos, em projetos com esse pensamento direcionado para essa camada do funil da experiência própria que o ouvinte ele vai ter. E a quinta camada, que é a experiência compartilhada, que para mim é mais importante, que a gente vai estimular que o ouvinte, o fã, ele se expresse nas redes sociais, seja no ambiente também offline, físico,
que ele consiga usar a Raíssa para se expressar, ou seja, ele indicar a Raíssa a algum canto, ele mostrar a Raíssa para o seu amigo, ele colocar a Raíssa em um momento de escuta, ele colocar a Raíssa na playlist, ele pedir a Raíssa em algum show, ele compartilhar algum conteúdo da Raíssa, enfim, de forma positiva, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento da construção, a gente precisa ter entendimento do que a gente está construindo para chegar no objetivo final, que é construir base de fãs, de forma. Então, são conteúdos de aproximação, conteúdos que atinjam esse objetivo, né?